Há um trabalho exaustivo que foi feito, penso que no final dos anos 90 ou de 2000, qualquer coisa. Há uma checklist de peixes dos Açores em que faz uma revisão crítica de todas as espécies de peixe, desde o mar profundo até às poças de marés, das espécies que ocorrem, que já foram descritas ou que já alguém identificou para os Açores. São cerca de 4 centenas de peixes. Não é das zonas mais diversas em termos de peixe, até porque os Açores são ilhas vulcânicas relativamente recentes e, portanto, ainda não houve muito tempo, por um lado, para dar origem a espécies endémicas dos Açores, não é? Tanto quando se conhece só uma espécie endémica nos Açores. E do ponto de vista da colonização, podemos dizer que ainda estamos na infância, digamos assim. E daí que o número e a diversidade de espécies de peixe não é, por exemplo, comparável com aquela que encontramos nos recifes de coral, por exemplo, e estivemos a falar sobretudo de peixes costeiros, peixes de baixa profundidade. De qualquer forma, é um ecossistema muito interessante porque encontramos aqui uma mistura de peixes com afinidade de águas frias com peixes de afinidade de águas tropicais. Por exemplo, num mergulho costeiro nós podemos encontrar castanhetas, que são da família dos peixes palhaços, que têm dezenas de espécies ou centenas de espécies típicas das zonas tropicais e que encontram aqui o limite de norte de distribuição. E no mesmo mergulho podemos ver, por exemplo, uma abrótia, que é da família do bacalhau, que é uma espécie de afinidade claramente de águas mais frias. E, portanto, nesse aspecto, é um ecossistema muito interessante que combina estas duas componentes de águas frias e águas quentes no mesmo sistema. E há espécies que nascem, vivem e morrem aqui, há outras que utilizam o Mar dos Açores para percursos de migração, para se alimentarem. Claro. E sabes também também o que é que, em relação a isso, o que é que vai acontecendo, não é? Sim, há espécies que são altamente residentes, que desenvolvem, algumas em zonas, em áreas relativamente pequenas, desenvolvem todo o ciclo de vida, desde o momento em que recrutam, ou seja, em que as larvas voltam para o habitat depois de uma fase normalmente em oceano aberto, chamada fase pelágica, recrutam ou regressam ao habitat dos adultos, ao habitat dos juvenis e desenvolvem todo o resto do ciclo de vida. Estamos a falar, por exemplo, uma veja pode, em alguns casos, desenvolver todo o ciclo de vida, tirando esta fase larvar, em áreas de centenas de metros ou 1 ou 2 quilómetros. Em oposição, por exemplo, temos jamantas que visitam os Açores durante os meses mais quentes e que no final do verão fazem migrações de vários milhares de quilómetros. Nós temos, por exemplo, jamantas que foram marcadas com transmissores de satélite aqui que no final do verão fazem migrações em direção ao sul e que foram detectadas já para sul de Cabo Verde. Portanto, estamos a falar de vários milhares de quilómetros, fomos falar de tubarões azuis, falamos do mesmo tipo de utilização do Atlântico, não é? Em oposição, por exemplo, como eu estava a dizer, às vejas, em oposição, por exemplo, aos cabozes e outras espécies que são altamente sedentárias e que têm territórios muito bem definidos e que vivem em zonas, em áreas muito pequenas, muito restritas. Uma das coisas que já se percebeu, enfim, que vocês têm vindo a perceber, é que não há uma comunicação dos peixes dos Açores com outros lugares do globo. Aquilo que nós normalmente chamamos de conectividade. A conectividade pode ocorrer a vários níveis e diferentes escalas. E a conectividade das espécies de peixe, por exemplo, neste caso, pode ocorrer mesmo essas espécies que são sedentárias e que vivem durante a maior parte, quase todo o ciclo de vida numa área relativamente restrita, pode acontecer conectividade através, por exemplo, da dispersão de larvas. Isso é possível a estas distâncias? É possível a grandes distâncias. Tudo depende das condições para a sobrevivência das larvas e do tempo, da duração deste ciclo de vida, desta fase larvar. Há outras espécies que, sendo costeiras ou tendo hábitos costeiros, também podem fazer, mesmo durante essa dispersão, mesmo durante a fase adulta. Por exemplo, o caso do peixe-porco, nós encontramos frequentemente e temos evidências desde a genética, desde a condição física, etc., que nos dizem que muito do peixe-porco, algum do peixe-porco que nós encontramos nos Açores poderá ter origem em zonas bastante distantes e chegar cá já numa fase não larvar, até numa fase adulta ou numa fase juvenil. É frequente encontrarmos, por exemplo, em mar aberto,
achados, não é? Bocados de caixas ou qualquer coisa, Sim, podem ter. com peixes-porcos juvenis e até adultos associados a esses objetos derivantes e acabam por recrutar aqui nos Açores. Acontece a mesma coisa com o cherne, por exemplo. Sim. Também é frequente encontrar-se em achados, em objetos flutuantes, derivantes, chernes juvenis à superfície, debaixo desses achados e que passam uma fase, um período longo da sua vida a derivar no mar aberto, até encontrar um habitat adequado para depois afundar e se estabelecer aí a sua residência. Depois, na fase adulta, essa é uma questão que estamos a tentar perceber. Na fase adulta, provavelmente, são bastante residentes e assim, isso parece acontecer. Essa pergunta que eu vou fazer poderá até não fazer muito sentido, mas em termos de reconstituição dos ecossistemas, nós estamos isolados. Temos o que temos, não é? Portanto, não, os ecossistemas, por definição... Portanto, quando é o caso de uma dilapidação dos recursos e há uma espécie, há um recurso que está praticamente a dilapidar, ele está em perigo nesta zona, porque não vem de outra para aqui. É nesse sentido que eu faço a pergunta. Os impactos... Se ela fizer sentido ou não. O conceito de que os ecossistemas são relativamente fechados e que os recursos, por exemplo, que nós temos na região, nos Açores, são relativamente pouco vulneráveis a ações ou impactos fora da região, é uma ideia errada. Aquilo que nós fazemos aqui e aquilo que acontece aos recursos ou equivalente da espécie, não tem que ser a mesma espécie, acontece fora da região, em zonas tão distantes como os polos, por exemplo, pode ter impactos na região. Pode ter impactos não é só na região, tem impactos a nível de todo o oceano. Podem fazer-se sentir de uma forma mais óbvia, mais visível na região ou menos óbvia. Pode ser no curto prazo ou no longo prazo, não é? Mas nós sabemos que os desequilíbrios que se provocam em determinada zona do oceano, quer seja por pesca, por poluição, destruição de habitat, etc., podem ter impactos a distâncias relativamente grandes. Pode não ser imediato, pode demorar algum tempo, mas nós sabemos que todo o oceano e toda a comunidade oceânica e o mar funcionam como um todo. Mas, por exemplo, a diminuição de um recurso que existe nos Açores, mas apenas diminui, por exemplo, em grande escala no Mediterrâneo, isso pode ter consequências depois nos Açores? Poderá vir a ter consequências não imediatas, a longo prazo. Por exemplo, nós sabemos, por exemplo, que a diversidade genética é um aspecto importante para a sobrevivência de determinada população. Imaginando que é uma população de um recurso qualquer, que é explorado nos Açores, de uma forma equilibrada, mas que, para garantir a sua sobrevivência a longo prazo, e aqui estamos a falar, se calhar, numa escala evolutiva, se calhar estamos a falar em milhares de anos ou milhões de anos, para permitir que haja uma diversidade genética e uma renovação do pool genético suficiente para que aquela espécie seja competitiva e se mantenha viável durante muito tempo, poderá haver necessidade ou poderá ser vantajoso que haja trocas, por exemplo, nem que seja tempos a tempos, com indivíduos de outras populações que permitam um rejuvenescimento do pool genético dessa população, por exemplo. Se nós, por hipótese, extinguirmos todas as populações de uma determinada espécie que nós consumimos aqui nos Açores, por exemplo, imaginemos o peixe-relógio, e que nós extinguimos todas as populações que estão à volta dos Açores, em alguma distância, e que normalmente não há grandes trocas, não há cruzamentos de indivíduos, mas que esporadicamente acontece e que permite um rejuvenescimento do pool genético, da herança genética. Nós sabemos que a diversidade genética é importante e dá resistência, dá resiliência às espécies, porque nos permite ter uma capacidade de adaptação às alterações que possam surgir. Estamos a falar de alterações que podem ser clima, podem ser alterações do ecossistema, podem ser a vários níveis. Se houver uma plasticidade genética que permite que alguns indivíduos passem a ser mais aptos face às mudanças, face às alterações que aquela população se tem que adaptar, às quais se tem que adaptar, então, se tivermos mais diversidade,
conseguimos encaixar e conseguimos responder melhor às alterações e adaptar-nos melhor. Se não houver diversidade absolutamente nenhuma, ou se for muito baixa, então a probabilidade de se conseguirem adaptar e de sobreviverem alguns indivíduos, passarem a ser selecionados, é mais baixa e, portanto, o risco de extinção também é maior. Portanto, esses contactos entre populações é um processo natural. Um processo natural. Que enfim, pode acontecer e pode não acontecer durante períodos de tempo. Sim. Não acontece sempre. Ou seja, não acontece sempre quando é preciso. Claro, acho que aqui estamos a falar de diferentes escalas temporais. Se estivermos a falar de uma escala temporal que tenha a ver com o nosso ciclo de vida ou com o ciclo de vida de um peixe, há espécies que nós sabemos que têm alguma relação, que durante o nosso período de vida nós não vamos observar nenhuma troca. Mas a espaços de centenas ou de milhares de anos, estamos a falar em períodos podem acontecer fenómenos. Nós, por exemplo, estamos a falar de um peixe-rei. Qual é a relação entre um peixe-rei dos Açores e um peixe-rei do Mediterrâneo? A maior parte das pessoas podem achar que é nenhuma, mas há uma relação. A determinada altura, aliás, a colonização dos Açores terá tido origem em peixes que provavelmente vieram da costa continental portuguesa, ou norte da África, ou Mediterrâneo. E, portanto, a determinada altura teve que haver um fenómeno, teve que haver condições para que as larvas ou os adultos desses peixes, dessa espécie, conseguissem chegar aos Açores e colonizar os Açores. Portanto, essa é a maior evidência de que há comunicação. É evidente que isto não acontece todos os anos, nem todas as décadas e provavelmente nem todos os séculos. Sim. Mas quando isso acontece, permite a colonização por um lado e por outro lado permite que o isolamento genético não seja tão grande e, portanto, a riqueza genética seja maior, a diversidade. E o facto do isolamento genético não ser tão grande é um fator positivo. É positivo. Normalmente é positivo. Na sua perspectiva. Em relação a essa parte, você tem, pelo que percebi, tem estudado, em relação aos pelágicos migratórios, às espécies que utilizam o Mar dos Açores para fazer uma parte da sua vida. A importância dos Açores para os grandes migradores oceânicos parece ser grande, parece ser importante para algumas espécies, para várias espécies, mas é variável. Há espécies de cetáceos, por exemplo, que tipicamente só utilizam ou só visitam a região durante a primavera, na altura em que há mais plâncton, em que há mais disponibilidade de alimento. Estamos a falar do caso das baleias de barbas. No caso dos cachalotes, por exemplo, já são muito mais frequentes e ocorrem nos Açores durante períodos de tempo mais longos, mas para além do tempo que essas espécies passam nos Açores, importa também conhecer o que é que elas traz aos Açores. Isto porquê? Porque uma espécie pode passar pouco tempo nos Açores, mas esse pouco tempo que passa nos Açores tem uma importância vital para o ciclo de vida dessa espécie. Imaginemos que há uma espécie que vem aos Açores, por exemplo, reproduzir-se ou dar à luz. Embora possa ser pouco tempo, é uma fase do ciclo de vida que é fundamental para a perpetuação da espécie e para a sobrevivência da espécie. Outras espécies poderão cá passar bastante tempo, por exemplo, a alimentar-se, mas imaginando que há um ano ou que há uma altura em que, por razões diversas, poderá não haver tanta abundância de alimentos, os Açores eles poderão procurar outras zonas onde esse alimento se concentra. E, portanto, aí os Açores pontualmente podem deixar de ter importância ou tanta importância para a espécie, mas não é por isso que a espécie ou o ciclo de vida da espécie vai ficar comprometido, não é? Portanto, o tempo que as espécies passam ou residem nos Açores é importante, mas também a função dos Açores para essa espécie, porque é que eles vêm aos Açores, também é fundamental, ou talvez até mais importante do que o tempo que as espécies passam cá. E esse é o aspecto mais difícil, por exemplo, de identificar do que saber quanto tempo ou por onde é que as espécies andam, não é? Porque nós podemos fazer marcações com tecnologia de satélite ou tecnologia acústica e conseguimos descrever relativamente bem quais são os padrões de utilização do espaço e no tempo. Mais difícil é perceber porque que determinada espécie ocupa aquele espaço, naquele tempo, naquele momento, e como é que ela interage com outras espécies. E é nesse sentido que é importante começarmos a fazer, e é esse o nosso esforço para os próximos tempos, é perceber porque é que determinado indivíduo ou determinada espécie usa um espaço e daquela forma, e como é que ela interage com as outras espécies, como é que compete, como é que se associa. Porque não se pode gerir ou conservar uma espécie isoladamente. Tem que se gerir e conservar o ecossistema, porque não há nenhuma espécie que funcione isoladamente e que possa ser tratada de uma forma isolada, sem considerar todas as espécies que estão, quer a montante, quer a jusante, ou seja, o alimento,
os predadores, a competição, as associações. É preciso, de facto, perceber isso tudo, como é que funciona. Não é? Esses comportamentos migratórios são sazonais, portanto, eles passam, sobretudo estamos a falar dos peixes, não é? Eles passam, portanto, são períodos sazonais em que acontecem num ano. Portanto, eles não ficam cá mais do que isso. Normalmente não. Os grandes migradores, sobretudo os peixes... Não há espécies que passem por aqui, que fiquem cá 2 anos e depois saem. Quer dizer, não acontece isso. Não é o padrão. O padrão geral daquelas espécies que nós já conhecemos, ou que já estudámos, tem um padrão sazonal muito marcado. Por exemplo, no caso dos tubarões azuis, nós encontramos cá tubarão azul durante todo o ano, mas a composição da população que nós vamos encontrando ao longo do tempo varia. Há alturas em que encontramos sobretudo juvenis, ou juvenis e fêmeas, há alturas em que encontramos machos, sobretudo machos e machos grandes, há alturas em que encontramos mais machos mas pequenos ou imaturos, e portanto, embora a espécie se encontre aqui durante todo o ano, a composição da espécie varia sazonalmente, ou seja, há aqui um sinal sazonal muito forte. E significa o quê? Significa que há componentes da população, no caso, por exemplo, das fêmeas adultas maturas, passam cá alguns meses durante o ano. Os meses que não estão cá, obviamente, estarão noutro local e, portanto, implica que tem uma grande mobilidade dentro do Oceano Atlântico. E acontece o mesmo para os outros segmentos da população. Outras espécies que só se encontram mesmo durante épocas muito específicas, estamos a falar, por exemplo, do caso do tubarão-baleia, que só se encontra mesmo nos meses mais quentes. Estamos a falar, por exemplo, das jamantas, que tem um padrão semelhante, também só encontramos cá nos meses de verão, tipicamente. E, portanto, em muitos estácios acontece a mesma coisa, as aves também, portanto, e sobretudo nas zonas temperadas, como é a nossa, o efeito da sazonalidade é muito vincado, sobretudo nas espécies, nos grandes migradores, quer sejam aves, cetáceos, peixes. Referiu há pouco que algumas fez uma referência que esses períodos podem passar pela reprodução ou pela desova. Há espécies que se reproduzem, dessas espécies migratórias que se reproduzem cá e que depois têm cá as suas crias. Existem alguns exemplos disso? A questão da desova ou da reprodução é fundamental para a conservação de qualquer espécie, não é? Nós sabemos exatamente quais são os habitats essenciais esse será um dos habitats essenciais, é o habitat onde ocorre a desova ou a reprodução, por exemplo. No caso dos grandes migradores, esse é um problema complexo, difícil de abordar. O que nós sabemos, por exemplo, é que no caso dos tubarões azuis, os Açores a grande região dos Açores representa uma área de maternidade. Nós sabemos que os juvenis passam cá um período longo da fase inicial da sua vida. O que não quer dizer que não significa necessariamente que eles nasçam cá. Portanto, esse é um problema, é uma questão onde nós estamos a tentar chegar e é uma questão desconhecida para a generalidade dos tubarões. Mas aí acompanham os progenitores ou estão sozinhos? Não, inclusivamente há uma adaptação para que os juvenis da maior parte dos tubarões não ocorram nas mesmas zonas onde ocorrem os adultos, uma questão de sobrevivência, porque a maior parte dos tubarões são canibalistas e, portanto, os tubarões adultos comem os mais pequenos e, portanto, para garantir a sobrevivência da espécie, normalmente há essa adaptação. Os juvenis segregam-se em relação aos adultos. Mas há mais alguma curiosidade sobre esse ponto de vista de espécies que poderão eventualmente reproduzir-se? Este caso é um deles, não é? Este caso é um deles, que temos evidências e que temos dados para mostrar isso. Aliás, esse trabalho foi amplamente divulgado mundialmente, em comunicação social, internet, etc., por aí fora, porque foi, de facto, um aspecto muito importante que era desconhecida. Era uma incógnita que ainda estava em aberto, havia várias hipóteses sobre a ecologia espacial desta espécie e, portanto, conseguiu-se responder a essa pergunta. Elas estão associadas depois, sobretudo, aos locais onde há mais alimento, aos bancos submarinos. Essa relação existe? Normalmente, os padrões espaciais, ou seja, os animais, neste caso os grandes migradores, procuram frequentar zonas que são favoráveis sob diferentes pontos de vista. Ou porque têm parceiros para reproduzir, ou porque são zonas adequadas para dar à luz e desovar, ou porque são zonas ricas em alimento.
Normalmente são estes os drivers, são estes os motivos. O caso, por exemplo, das jamantas, também passam por cá que são grandes animais, não é? De grande dimensão, também passam por cá em curtos períodos. Sim. Não ficam cá muito tempo. As jamantas, tanto quanto nós sabemos, também não são residentes, não há nenhuma evidência de que elas sejam residentes, porque só as conseguimos observar, tanto nós como a indústria do turismo, só conseguimos observá-las nos períodos mais quentes, normalmente a partir de junho até finais de setembro. E aí vem aqui só para comer? Ainda não é claro, nós ainda não conseguimos perceber, ainda não é claro qual é que é a motivação das jamantas para virem, ou pelo menos desta parte da população de jamantas que visita os Açores durante o verão. Há várias hipóteses que gostaríamos de testar no futuro. Há aqui um problema que tem a ver com o desenvolvimento tecnológico ainda que temos que alcançar para conseguir responder a questões, por exemplo, como onde é que elas desovam, onde é que elas têm as crias, onde é que elas têm as jamantas. Sim, mas isso não se sabe. Quer dizer, elas não têm nos Açores, mas sabe-se que elas têm no... Não se sabe onde é que elas têm. Por exemplo, o tubarão, no caso particular, o tubarão-baleia, é um caso enigmático em que nunca foram vistos animais recém-nascidos, tubarões-baleia. Ninguém sabe onde é que eles têm as crias, nem ninguém sabe onde é que andam as crias durante os primeiros 3 anos de vida. Continua a ser uma incógnita. Essa é uma questão... Ninguém sabe no globo. Ninguém sabe mundialmente, é uma questão que ainda está em aberto. A idade científica ainda não conseguiu perceber, ainda ninguém conseguiu, apesar de já haver, sobretudo nos últimos 10, 20 anos, tinha havido um esforço grande para conhecer a ecologia e o ciclo de vida deste animal, mas também, por um lado, por serem animais, por um lado, raros, por outro lado, de grande dimensão, é difícil, por exemplo, ter abordagens como nós teríamos, ou como nós temos, por exemplo, nos peixes, não é? Em que nós conseguimos, por exemplo, para além de ser mais aceitável sacrificar alguns peixes para, por exemplo, analisar o aparelho reprodutor e ver em que fase do ciclo de maturação é que se encontra, no caso de um tubarão-baleia, já não é eticamente tão aceitável, não é? Por serem animais raros e animais de grande porte. Não é? Teria que se abater um bicho daquele tamanho? Há algum trabalho feito, sobretudo em animais que são capturados acidentalmente ou que são capturados às zonas do globo onde se pescam, tubarões-baleia. Ah, não é? sim? Sim, sim. Não fazia ideia que estava convencido que ninguém tocava. Não, portanto, esse é um dos problemas e é a principal causa, ou a principal ameaça, não é? Digamos, à conservação da espécie. Eles são capturados acidentalmente, sobretudo na pesca de cerco do atum, e são capturados, e há pesca dirigida, sobretudo na Indonésia e países vizinhos, onde por um lado a carne é consumida e por outro lado também as barbatanas são muito apreciadas no Oriente. E, portanto, no caso do tubarão-baleia? No caso do tubarão-baleia, como quase todos os tubarões, sim. Particularmente no caso do tubarão-baleia, pela sua dimensão, tem um valor ainda maior e, portanto, são muito apreciadas no Oriente, sobretudo na indústria alimentar, na indústria da medicina oriental, etc. E, portanto, essa é talvez a principal ameaça, à sobrevivência e à conservação dessa espécie, para além da poluição, obviamente. Portanto, estamos a falar de animais que passam por aqui porque têm alimento, portanto, e fazem, obviamente, para comer, enfim, por essas razões todas que referiu há pouco. Portanto, o Mar dos Açores, os Açores, enfim, do facto de existirem ilhas e montes submarinos associados, enfim, nesta área, que nós designamos mais coisa menos coisa por 200 milhas, é de facto um lugar importante. Portanto, é um lugar de referência para, sim. Enfim, para a conservação da biodiversidade marinha do Atlântico, da biosfera. Podemos referir, podemos dizer alguma coisa deste tipo, sim. Ou isto é um disparate? Não, podemos dizer. Os Açores, particularmente, são importantes sobre diversos pontos de vista, do ponto de vista da ecologia de diversas espécies, mas particularmente do ponto de vista dos grandes migradores oceânicos, quer sejam cetáceos, quer sejam aves, quer sejam tubarões ou raias, têm uma grande importância. Global, não é? Aí estamos a falar de forma global. Estamos a falar globalmente. Não há muitas zonas no mundo em oceano aberto que tenham esta importância.
e sobretudo que nos deem a possibilidade de fazer este tipo de trabalho que nós desenvolvemos aqui. De facto, a densidade e a ocorrência destes grandes migradores oceânicos que ocorre nos Açores é completamente distinta do que aquela que ocorre em mar aberto, obviamente, não é? E estamos a falar, em muitos casos, de migradores que fazem migrações transatlânticas. Estamos a falar, por exemplo, das baleias filtradoras, baleias azuis, baleias comuns, etc., que, por exemplo, que provavelmente fazem migrações desde as suas zonas de invernia e de alimentação tropical ao longo da costa africana e que depois vão fazer a primavera e o verão nas zonas ricas em alimento dos mares do norte e que passam pelos Açores frequentemente, ou regra geral passam pelos Açores. E aí os Açores podem ser simplesmente um posto de abastecimento em termos de alimento, podem ser uma ajuda à navegação, sim, existem várias hipóteses, mas o que é facto é que existem várias espécies de grandes migradores oceânicos que de facto utilizam consistentemente os Açores como plataforma, quer seja para alimento, reprodução, desove, etc. Em muitos casos é desconhecida qual a função, em muitos casos desconhecemos qual é que é a função, mas o que é facto é que tem essa importância e de facto é aqui um laboratório natural para estudar este tipo de fauna, este tipo de animais oceânicos. Não é um lugar comum, é de facto assim, não é? Não, os Açores são de facto um lugar especial sob esse ponto de vista. Para quem se interessa sobre estes grandes animais oceânicos, de facto os Açores são um ponto, um hotspot, digamos assim. Desde atuns, desde tubarões, desde jamantas, desde cetáceos, várias espécies, por aí fora. De facto os Açores são o habitat oceânico por excelência. São de facto um habitat oceânico por excelência, depois com pontos de produtividade aumentada, que são os montes submarinos, que são as encostas das ilhas, que podem ter de facto essa função ou de pontos de referência para navegação, ou de pontos de alimentação, de pontos de descanso, etc. Poderão ter várias funções. E depois temos aí outra parte que são esses animais como recurso, como recurso para a alimentação da espécie humana, não é? Claro. Do homem. E aí as coisas como é que estão? Quando pergunto isso esta ideia de que o mar era, que os recursos eram infindáveis, já toda a gente percebeu que isso não é de facto assim, não é? Começam a acontecer aí alguns sustos. De facto, infelizmente os Açores não tiveram um percurso muito diferente da maior parte das regiões do mundo onde se faz pesca industrial ou pesca semi-industrial. De facto, nós passámos em cerca de 20 anos, passámos de uma situação em que tínhamos uma abundância relativamente grande de recursos, em que muitos recursos eram inclusivamente praticamente virgens, e em 20 anos passámos para uma situação preocupante. Isto não é verdade para todos os recursos, mas para alguns, e para alguns que são muito importantes do ponto de vista ecológico e do ponto de vista económico e social. Há outras espécies que, não sendo residentes nos Açores, nós também as exploramos cá e que podem ser afetadas pela exploração que é feita em outros pontos do mundo. Por exemplo, os atuns. Não é? Talvez seja o caso mais paradigmático o exemplo mais paradigmático de como a exploração em pontos distantes dos Açores pode afetar, de facto, aquilo que nós fazemos cá e a disponibilidade do recurso que nós temos cá. A pesca tropical, a pesca do atum, a grande fatia do atum que é pescada em zonas tropicais, quer do Atlântico, quer do Pacífico. E, portanto, estamos a falar sobretudo de fases mais juvenis, fases em que o atum é mais pequeno, na maior parte das espécies. E, portanto, se houver um grande impacto dessas pescarias, e estamos a falar aqui de pescarias industriais de larga escala, se houver um grande impacto nessa fase de vida, nas fases juvenis, evidentemente que menos adultos chegarão aos Açores, que são essencialmente adultos que nós pescamos nos Açores, sobretudo no caso dos patudos, no caso dos voadores, no caso dos galharrés e por aí fora. No caso do bonito, apesar de ser uma espécie mais pequena, também pescamos adultos e, portanto, aliás, o bonito é a espécie que sustenta a maior pescaria do mundo e, portanto, aí, eventualmente, até será aquela mais problemática. Associada a isso, depois temos as variações naturais das migrações, das rotas de migração dessas espécies, que podem sofrer alterações interanuais
tem a ver com as condições ambientais, tem a ver com a disponibilidade de alimento, tem a ver com uma série de fatores que nós não controlamos. Será necessário irmos tendo algum cuidado a partir de agora, isso não há dúvida nenhuma, não é? O cuidado... Sobretudo com os recursos que residem cá e com claro. a exploração desses recursos. O cuidado com os recursos não temos que ter a partir de agora, temos que ter agora e já devíamos ter tido há bastante tempo. Nós não devemos esperar pelos sinais de degradação ou pelos sinais de sobreexploração para começarmos a gerir de uma forma e para reagir. Não é? Idealmente nós devemos determinar quais são os pontos de conservação, os pontos de gestão, os objetivos de gestão que nós queremos e fazer uma gestão com esses objetivos. Não devemos nunca chegar ao ponto em que batemos no fundo e depois tentar recuperar. É muito mais difícil recuperar um estoque ou uma espécie ou um conjunto de espécies do que mantê-la a níveis saudáveis ou níveis aceitáveis para a exploração sustentável. Estamos a falar em dezenas de anos. A recuperação desses ecossistemas podem chegar aos 20, 30 anos. Há espécies que poderão recuperar em relativamente pouco tempo, há outras que poderão demorar até milhares de anos. Nós sabemos hoje, temos datados, temos, por exemplo, um coral negro que foi apanhado aqui nos Açores, no Monte Submarino dos Açores, que foi estimada a sua idade em 3 mil anos, se não estou em erro, 3 ou 5 mil anos. 3 a 5 mil anos. E, portanto, se aquele coral foi impactado pela pesca ou por outra atividade qualquer e foi destruído, foi capturado e que tinha 3 a 5 mil anos de idade, portanto nós não vamos ter nenhum equivalente àquele, a não ser daqui a 3 ou 5 mil anos. Há espécies de peixe, como é o caso do peixe-relógio, que têm longevidades que podem chegar até aos 100 anos e que têm maturidades muito tardias, por exemplo, só maturam, só começam a reproduzir, por exemplo, aos 30 anos. Espécies como essas vão ter um tempo de recuperação muito longo. Mas o peixe-relógio tem interesse comercial? O peixe-relógio tem interesse comercial, foi explorado ao largo dos Açores desde os anos 60 pelas frotas soviéticas. Tivemos inclusivamente aqui no final dos anos 90 experiências de pesca com um navio neozelandês que veio fazer prospecção. Entretanto, conhecendo um pouco melhor a ecologia da espécie, percebendo-se que é uma espécie de facto muito vulnerável porque tem tempos de recuperação muito longos. E sabendo-se dos impactos que essa pesca dirigida ao peixe-relógio teve noutros pontos do mundo, particularmente no hemisfério sul, percebeu-se que de facto, e hoje que não era uma atividade sustentável, que não era uma pescaria sustentável, e hoje em dia não se faz. Não há nenhuma pesca dirigida ao peixe-relógio nos Açores. Mas ele teria interesse comercial a partir dos 20 anos, para aí? Até mais. Antes disso, eventualmente não teria interesse comercial. Serão demasiado pequenos para ter interesse, porque são peixes que são destinados à transformação. E portanto estamos a falar aí numa recuperação de um que é, nesse caso específico, se houver uma dilapidação é extremamente longa. Não é uma coisa que demora mais que uma geração. Algumas coisas estão fora do nosso tempo. Sim. E outras estão, mas enfim, são quase uma geração, não é? Há outras respostas, evidentemente, que espécies de peixe que têm um ciclo de vida mais curto poderão responder mais rapidamente, no caso das áreas marinhas protegidas costeiras. Poderemos, eventualmente, em áreas bem desenhadas e que sejam respeitadas, mais importante de tudo, que sejam respeitadas, nós podemos ter recuperações, e há evidências disso noutras partes do mundo, relativamente rápidas, de várias espécies. Podemos estar a falar, no caso de entre meia dúzia e uma dezena de anos, podemos ter uma resposta muito interessante. Agora, evidentemente, se essas zonas protegidas não forem respeitadas, o que acontece é que, tal como temos observado durante as monitorizações que temos feito das áreas marinhas protegidas mais antigas dos Açores, que já têm mais de 15 anos, nós não temos observado grande efeito da proteção. Isto pode ter a ver com o facto dessas áreas estarem mal desenhadas, serem pequenas, e sobretudo não serem respeitadas. Há necessidade de rever aí algumas coisas, provavelmente. Há claramente a necessidade, e esse é um trabalho que está a ser feito, a necessidade de rever, por um lado, o desenho, aumentar a rede de áreas marinhas protegidas, porque áreas marinhas protegidas pequenas e isoladas terão pouca probabilidade de sucesso,
e, sobretudo, se não forem respeitadas, não terão nenhuma probabilidade de sucesso. É preciso toda a gente perceber que isso é um aliado e que não é nada contra... É preciso que as áreas marinhas protegidas podem ser desenhadas com 2 objetivos, normalmente. Um que é um objetivo de conservação, um objetivo de conservação da biodiversidade, de conservação de estados de referência, ou seja, no fundo, para nós percebermos como é que é um ecossistema, como é que funciona um ecossistema natural, não impactado, de alguma forma. Isto é, obviamente, que é relativo, porque tudo à volta é influenciado pela atividade humana, sobretudo pela extração, pela pesca, etc. Não é? E, por outro lado, podemos ter objetivos de gestão de pescas. Por exemplo, se nós pusermos de lado uma determinada área ou várias áreas, onde, por exemplo, que são importantes, por exemplo, para a reprodução de espécies comerciais, onde daí podem advir não só larvas e ovos que vão alimentar as zonas que são pescadas, e, por outro lado, onde podem advir e dispersar peixes adultos que vão também alimentar e que vão entrar nas zonas que são pescadas e que podem apoiar e que podem de alguma forma alimentar estas zonas, também estamos a contribuir para a gestão pelas pescas e podem trazer benefícios para a pesca. É preciso perceber isso, de facto. É preciso perceber e é preciso que seja... Que essa mensagem passe. Mas também é importante que sejam, quando se propõe a criação de uma área marinha protegida, é importante que os objetivos sejam muito claros. E que ela seja respeitada. E é importante que não se venda gato por lebre e é importante não prometer aquilo que a gente sabe que não pode produzir, que não pode... resultados que não adviram daí. Mas uma coisa é certa, enquanto essa área marinha está protegida e está sob investigação, o homem não pode entrar, senão é uma confusão... Senão não se consegue perceber. Não se consegue perceber. Isso é um facto. Isso é um facto. Se nós tivermos uma área protegida e quisermos perceber qual é que é o resultado e qual é que é a eficácia de uma área marinha protegida, mas não conseguimos garantir que não há pesca ilegal, sim, que não há extração, sim, então nós nunca poderemos saber se aquela área marinha protegida é eficiente ou não. Portanto, há que perceber que de facto ali não convém entrar. E que isso é fundamental e sobretudo tem uma importância muito grande do ponto de vista do capital de crédito, ou seja, se nós tentamos, se os gestores convencerem a população e a sociedade que as áreas marinhas protegidas são importantes e que se espera um determinado efeito, um determinado impacto, e passados 10, 15 anos, 20 anos, esse efeito não é mensurável, não pode ser mostrado, então cai em descrédito. Então essa ferramenta deixa de ter aceitação pela sociedade. Só para terminar, é muito rápido, você faz fotografia subaquática e fala com alguma dimensão, portanto não são os mergulhos ecos já há bastante tempo. Tem-se falado neste turismo ecológico relativo aos Açores, já não está em fase embrionária, já deu alguns passos. Eu queria só registrar a sua opinião em relação a isto. Isto de facto é possível. Este lugar é perfeito para isso, porque o que se tem dito é que fala-se em oásis. Isso não são lugares comuns. Estamos a falar de facto de um sítio com circunstâncias especiais e com futuro para esse tipo de exploração sustentável, utilizando esta expressão que é tão vulgar. De facto, os Açores têm, sobretudo para o mercado europeu, são um lugar especial, não é? Para o tipo de turismo de natureza, de mergulho no azul, mergulho com tubarões, esse tipo de atividades. Aliás, o potencial tem sido demonstrado nos últimos anos com taxas de crescimento gigantescas. Agora, de facto, tal como outros pontos que são relativamente concentrados, onde se faz o mesmo tipo de atividades, como mergulho com tubarões de baleia, mergulho com jamantas, com mantas, com outro tipo de tubarões de Recife, etc., é preciso que a atividade seja sustentável. E é preciso que a atividade não cresça para além do ponto em que a atividade se pode destruir ela própria, pelos impactos que produz. E, portanto, na minha opinião, é um tipo de produto que vale a pena desenvolver, é um tipo de indústria que vale a pena desenvolver, mas com essa precaução. É muito importante
e porque estas atividades se concentram em determinados pontos relativamente restritos, relativamente objetivos, Sim. é importante que a pressão não ultrapasse aquilo que é aceitável e, não, sobretudo, não comece a produzir impactos do ponto de vista da presença e do comportamento dos animais que de alguma forma afete a qualidade do produto, a qualidade da oferta. No caso particular, por exemplo, das jamantas, que se agregam em pontos muito específicos, sobretudo em dois montes submarinos, um em Santa Maria e outro aqui ao Lago de Faial Pico. Sendo zonas muito restritas, é importante que se perceba qual é a capacidade de carga, ou seja, qual é o número máximo de barcos e de mergulhadores que podemos ter simultaneamente a operar nessa zona, sem que isso afete, de facto, o comportamento dos animais e a qualidade, enfim, e que de alguma forma os motivos, altera os seus padrões. Sim. E que no fundo faça com que eles, por exemplo, passem a agregar-se noutras zonas. Sim. E deixem de se agregar nessa, evitando eventualmente uma pressão excessiva. Há quem defenda, por exemplo, para o mergulho com tubarões é necessário atraí-los, não é? Para lançar alimento ao mar. É assim, não é? Pronto. E há quem defenda que é preciso também ter algum cuidado com isso, porque eles podem criar, em termos de comportamento, eles podem criar alguma habituação desse alimento fácil com a presença, com a figura humana, e isso pode ter algumas consequências a muito longo prazo. Isso faz algum sentido? Há várias preocupações com a questão da atração dos tubarões com alimento. Desde já não se deve alimentar os tubarões, deve-se atrair, deve-se usar um engodo para atração, um estímulo olfativo, e não alimentar, por várias razões. E sobretudo tem a ver com a segurança dos mergulhadores. É natural e é legítimo que haja preocupações, sobretudo as pessoas que não fazem mergulho com tubarões e que usam as praias, que usam a costa, que usam o mar de uma forma ou de outra. É natural que as pessoas tenham alguma preocupação e é legítimo. Eu pessoalmente não posso responder, não posso confirmar nem desmentir, porque o facto é que não se sabe. O que eu proponho é que se investigue. O que eu proponho é que, de facto, se é de facto uma indústria importante, se é de facto uma indústria que gera riqueza para a região, e se há de facto essas preocupações, então é preciso de facto ver. Mas a sua opinião é que se deve investigar, que deve perceber. A minha opinião é que se deve perceber se isso pode causar ou não alterações comportamentais nos bichos. Desde logo, perceber de que forma é que isto altera o comportamento natural dos animais. Depois podem ter consequências para os humanos. E perceber, por outro lado, e de uma forma relativamente objetiva, se animais que tipicamente são animais oceânicos poderão passar a ter hábitos mais costeiros, ou seja, onde decorrem uma parte das atividades humanas, não é? E associar a figura humana a alimento. Bom, eu não queria ir tão longe. Sim, mas... A questão da associação da figura humana a alimento, acho que, enfim, é um bocado especulativa, mas entendo e acho que seja uma preocupação legítima. Mas é preciso investigar, é preciso perceber. É preciso perceber, de facto, se esta atividade e a forma como ela é praticada hoje em dia pode ou não provocar alterações significativas no comportamento dos animais. Sob o ponto de vista da segurança dos que fazem a atividade, da segurança dos que utilizam o mar e, sobretudo, as zonas costeiras, e sob o ponto de vista da gestão e da conservação dos próprios animais, e da sustentabilidade da atividade. As espécies marinhas invasoras e terrestres estão neste momento identificadas como a primeira ou a segunda principal causa associada à sobrepesca de perda de biodiversidade mundial. E os Açores não são exceção, tanto no caso da pesca como no caso das espécies invasoras. Os Açores são particularmente vulneráveis às espécies invasoras marinhas porque estão numa rota de tráfego intenso. Nós temos, por via do movimento de iates, não é? Por exemplo, a Marina da Horta recebe mais de 1000 barcos por ano, que vêm de zonas de destinos exóticos e bastante diferentes dos Açores, vamos a falar sobretudo das Caraíbas, onde existe, obviamente, uma fauna e uma flora muito distinta da nossa e, portanto, por essa via, são vetores potenciais de
transmissão ou de propagação de novas espécies. Nem todas as espécies novas que chegam cá são um problema ou são uma ameaça. Muitas dessas espécies, ou a grande maioria, felizmente, nem sobrevive, não encontra condições para sobreviver e não passam de curiosidades. Há outras que sobrevivem, mas que encontram um equilíbrio e não colocam grandes problemas, grandes desequilíbrios. E depois há as exóticas que se adaptam extremamente bem e que vão ocupar e competir com as espécies nativas, e essas são as chamadas espécies invasoras. Essas sim são um problema. Nós temos um problema particularmente sério com uma alga que é a Caulerpa webiana, que é uma espécie de afinidade tropical, que chegou aos Açores, identificou-se pela primeira vez em 2002 e desde aí tem, particularmente no Faial, e desde aí tem progredido, tem propagado. Que zona que ela está a ocupar no Faial? Neste momento, e começou pela zona da doca, e portanto potencialmente trazida por um barco, por um navio, por um iate, e incide, a sua distribuição incide essencialmente aqui na Baía da Horta, mas já com alguma propagação para a costa sul da Ilha do Faial. Também já encontramos alguns indivíduos próximos do pico, nas baixas e nos ilhéus junto ao pico, e portanto há uma tendência clara para continuar a expandir-se. O problema desta alga em particular e das invasoras em geral é que vão ocupar o nicho e vão competir com as espécies nativas. No caso desta alga, talvez o segredo do seu sucesso tenha a ver, por um lado, com a fácil adaptação ao regime ambiental que encontrou nos Açores e, por outro lado, o facto de não ter predadores naturais. É uma alga que tem uma toxina que a protege contra os herbívoros e, portanto, nenhum dos herbívoros que nós temos nos Açores, nenhuma das espécies nativas, consegue consumir esta alga e, portanto, ela não tem nenhum predador que a controle. Como não tem controle e como tem boa capacidade de competir com as algas nativas, porque basicamente consegue crescer sobre as algas nativas e destruí-las porque elimina a luz, cobre-as e, portanto, elas não recebem luz, acabam por morrer. Portanto, basicamente o que esta alga produz são grandes zonas de monoespecíficas em que só existe esta alga, em que nada sobrevive. Alguns invertebrados conseguem utilizar a alga, mas apenas como habitat e não como alimento. E, portanto, se por um lado estão a eliminar as algas nativas que servem de alimento às espécies herbívoras nativas, por outro lado estão a eliminar as próprias diretamente as algas nativas e indiretamente os herbívoros que dependem das algas nativas, por exemplo. É o único caso grave, com essa dimensão preocupante nos Açores, neste momento? Sim, neste momento, quanto nós sabemos, é o único caso grave a nível de espécies invasoras marinhas. Temos, como disse, temos várias espécies, há uma série de espécies exóticas, algumas que já estão de alguma forma naturalizadas, e que não produzem grandes impactos, mas de facto com um impacto grave e que tem de facto merecido atenção. Felizmente este é o único caso. E agora? O que é que vai acontecer? Como é que se resolve esse problema? O problema das invasoras marinhas, uma vez estabelecidas, é praticamente impossível de resolver. Há muitíssimos poucos casos no mundo em que se conseguiu resolver o problema de uma espécie invasora marinha. E talvez o único caso de sucesso com algas invasoras teve esse desfecho de ser, ou seja, foi bem sucedido por essencialmente duas razões. Uma, porque houve uma identificação precoce, foi identificada e localizada precocemente. Obviamente, já havia preocupação, portanto, já era uma espécie que já estava na lista das espécies perigosas e, portanto, já havia alguma consciência relativamente ao perigo que essa espécie poderia representar. Depois houve uma ação muito rápida e depois houve recursos suficientes dedicados para combater essa. Sim, não é o caso não é o caso desta aqui. No caso dos Açores, a resposta foi tardia, por um lado, porque numa fase inicial não se percebeu que esta espécie tinha este potencial invasor, até porque não é invasora em mais lado nenhum do mundo. Ela ocorre naturalmente em vários pontos, em vários habitats, em vários pontos do globo, inclusivamente na Madeira, nas Canárias, onde não é invasora, porque
razões que nós não conseguimos ainda identificar, tornou-se uma invasora, foi muito melhor sucedida nos Açores do que nessas zonas. Mas eu quando pergunto, e agora, o que é que vai acontecer? A consequência a longo prazo... É isso que a pergunta é essa. A consequência a longo prazo, neste momento, ainda é uma incógnita, não é? Há vários cenários. O cenário pior possível seria esta alga continuar a expandir-se de uma forma quase como fogo, numa mata seca, e realmente eliminar uma percentagem muito grande da cobertura natural das algas nativas nos Açores e transformar completamente aqui os ecossistemas costeiros. No outro extremo da possibilidade, pode eventualmente de uma forma natural acabar por se extinguir, e podemos estar aqui a falar por uma doença, podemos estar aqui a falar por, entretanto, o ecossistema adaptar-se e conseguir de alguma forma gerar contramedidas contra a alga. Enfim, não será tão provável como isso. E pode haver aqui uma situação intermédia também em que a alga acaba por se naturalizar e entrar em algum equilíbrio de alguma forma com a flora nativa. Portanto, vamos aguardar. Quer dizer, não vai haver, não há neste momento, a partir de agora, nenhum combate eficaz para resolver o problema? Neste momento não há nenhum combate eficaz. O único combate, a única medida que foi recomendada até por um painel de especialistas que nós reunimos cá nos Açores em 2013, para falar sobre este assunto. Há a recomendação, por exemplo, de manter algumas zonas importantes livres desta alga, algumas zonas de referência, como áreas protegidas, por exemplo, zonas de referência biológica, mantê-las livres desta alga, e isso é fazível, com alguns recursos, obviamente. E a outra seria ter uma vigilância apertada nas ilhas e nos habitats mais próximos, para impedir que ela se expanda para outras ilhas, não é? Tentar contê-la de alguma forma, uma vez que no Faial já será difícil ou será impossível eliminá-la. Eu estou convencido que é impossível eliminá-la. Seria eventualmente aconselhável que se mantivesse uma vigilância apertada, sobretudo no Pico e nas ilhas mais próximas. E atenção, porque o movimento, o tráfego marítimo entre o Faial e o resto do arquipélago é relativamente intenso, e portanto há uma forte probabilidade que um destes vetores de propagação possa perfeitamente levar um esporo ou um fragmento desta alga para outras ilhas. Até agora nós temos mantido algum esforço de monitorização, ainda não identificamos focos noutras ilhas, mas... Nem sequer no Pico. E, portanto, de qualquer forma, é uma área muito grande, vastíssima, é como procurar uma agulha num palheiro, e, portanto, se não for de uma forma quase acidental, dificilmente podemos tentar uma colonização precoce.